E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Bom dia aí a todos. Espero que todos estejam muito bem, né? Vamos hoje dar continuidade aí nossas aulas. Pessoal, olha, na segunda-feira a gente vai ter aula agora. A gente vai, a partir de agora, a gente vai tentar, sempre que der, na segunda-feira, a gente ter aula da parte de geometria, a parte de grandezas e medidas, que é a parte que mais leve, né, da matemática, mas é a parte que a gente, os conteúdos de vocês são divididos nesse sentido, né? Não é só da parte de números, a parte daqueles cálculos, aquelas coisas todas, né? Não que essa parte aqui não precisa, até que precisa alguns, né? Mas é mais nesse sentido, tá bom? Então hoje nós vamos começar aí, nós vamos ver hoje as unidades de medidas de comprimento, tá? Vamos ver essas unidades de medida de comprimento. E a habilidade é essa daí, né? Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas, comprimento e área, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Aí vocês estão vendo aqui que essa habilidade, ela fala do comprimento e da área, né? Nessa aula de hoje a gente vai ver só a parte do comprimento, unidades de medida de comprimento, tá? E para a gente começar, pessoal, primeiro é conhecer as unidades de medida de comprimento padronizadas e não padronizadas, né? Porque a gente tem atualmente no nosso país e no mundo afora, a gente tem umas unidades de medida de comprimento padrão. Só que vocês aí em casa também conhecem algumas medidas que não são padronizadas. Vocês usam, tenho certeza aí nas casas de vocês, nos pais de vocês usam, né? Então, olha, quais são as unidades de medidas padronizadas, né? As unidades de medida de comprimento, né? Nós estamos aqui nas unidades de medida de comprimento, que mede tamanho, mede distâncias, né? As unidades de medidas padronizadas, pessoal, que a gente conhece é o metro, certo? É a unidade de medida mais padronizada é o metro. O metro, ela é a unidade padrão das medidas de comprimento. Só que nós temos também o quilômetro, né? Quilômetro também é uma unidade de medida de comprimento, né? Quando a gente está fazendo comprimentos muito grandes. Nós temos também centímetro, né? Eu botei foi o símbolo, né? Vou escrever aqui, ó. Centímetro, né? Também é uma unidade de medida de comprimento padronizada. Nós temos também o milímetro, né? Milímetro, que são medidas muito pequenas, né? Centímetros, a gente mede medidas pequenas, milímetros muito pequenas também, né? E a gente vai ver aqui ainda nessa aula de hoje essas medidas padronizadas, todas as que a gente conhece, tá? Eu botei aqui 4, tem mais, a gente vai ver depois. Mas essas 4 aqui são as que são mais utilizadas. Metro, quilômetro, centímetro, milímetro, as que vocês já conhecem. Tenho certeza que vocês conhecem, né? E nós temos também as não padronizadas. Quais são essas medidas de comprimento não padronizadas? Bem, pessoal, não padronizadas é quando a gente usa uma unidade que não está dentro do padrão, que não é utilizada de forma geral. Por exemplo, o palmo, né? Palmo de vocês. Quando você quer medir, né? Quando você quer medir alguma coisa, você mede lá, vai medir sua carteira, você quer medir alguma coisa, fazer o comprimento, você mede no palmo, né? Isso aqui não sei se vocês podem até perguntar os pais de vocês, a braça, né? Até hoje ainda, não sei se algum de vocês conhece pessoas que fazem linguiça. Para fazer linguiça, a gente compra as tripas, né? Para fazer linguiça, elas são vendidas na braça, não é no metro, não é no quilômetro, não é no centímetro. Ela é medida na braça. O que é a braça? É o que a gente chama de envergadura. Não sei se está dando para vocês verem, né? Porque a câmera aí é pequena. Mas quando você abre os braços e vai de uma ponta do braço à outra, né? Isso aí é uma braça. Nós temos também uma medida que é até relativamente padronizada, né? Vocês conhecem também, que é a polegada. Ela já é considerada uma medida padronizada, a questão é que ela não é muito utilizada, mas a questão, por exemplo, das TVs, né? As TVs de vocês, da gente aqui, são ditas em polegadas, mas ela não é uma
é unidade de medida muito comum, né? Ela não é uma unidade de medida muito comum. Também tem outra unidade de medida, tem outras unidades de medida, só que não de comprimento, né? Que não são de comprimento. Tem umas medidas de capacidade, tem outras que é o prato, não sei se você já viu vender algumas coisas do prato. Essas coisas. Então, existem essas formas de você medir. Existem essas formas. Então, você não pode se ater a uma forma só de medir, dependendo do que a questão está dizendo, o que é as padronizadas e o que não são as padronizadas. Tá bom? Valeu! De volta, pessoal. Vamos para o nosso segundo vídeo aqui, é o seguinte. Então, veja, identificar entre a unidade de medida de comprimento, quilômetro, metro, centímetro, isso é os símbolos, né? km, quilômetro, m, metro e cm, centímetro, né? A mais adequada para medir o comprimento de um dado objeto. O que é isso, pessoal? Olha, vocês têm que identificar que determinado objeto, determinada coisa que a gente vai medir, ela requer uma unidade de medida diferente, né? Então, vocês precisam conhecer principalmente essas três unidades de medidas que elas são mais padrão ainda, né? Que é o quilômetro, o metro e o centímetro, né? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos para a gente identificar qual é a unidade melhor para se fazer a medida, né? Que aí vocês vão identificar, vão entender isso aí, tá bom? Então, nosso primeiro exemplo aí, ó, é a distância entre duas cidades. Qual é a melhor? Será que a distância entre duas cidades a gente mede em centímetros? Será que a gente mede em metros? Claro que não, né? Até nas placas de trânsito, vocês conhecem isso muito bem, a distância entre duas cidades, ela é medida em quilômetro, né? Quilômetro, certo? Vejam só a letra B, ó. A altura de uma pessoa adulta. A altura de um adulto. A altura de um adulto, ela basicamente sempre ela é medida em metros, né? Você tem 1,65 m, minha altura, né? 1,65 m. Vocês aí têm 1,50 m. Então, elas são medidas em metros, né? O tamanho do pé de uma criança. O tamanho do pé de uma criança, o pé de uma criança, a gente não vai medir em quilômetro, né? Você sabe que quilômetro é uma unidade grande. O pé de uma criança, ela é medida em centímetros, né? Deixa eu botar aqui o metros, aqui, só o M, né? Você sabe que o tamanho do pé de uma criança é medido em centímetros. Você mede até com a réguazinha, vocês aí devem ter régua, essas coisas. Você vai medir, você pode utilizar régua, que é só 30 centímetros, 50 centímetros, né? Que vocês têm. Vamos lá, letra D. O tamanho de um carro. Um carro, pessoal. Um carro, o tamanho deles. Como é que a gente vai medir o tamanho deles? Será que é em quilômetro? Será que é em centímetros? Será que dá para a gente medir o tamanho de um carro em centímetros? Complicado. De dá, né? Mas é meio complicado. O que a gente vai medir um carro, ela é em metros também, né? Um carro ele é medido em metros, né? Por último, tá aí, ó, letra E. A medida de um parafuso. Um parafuso. Lembra um parafuso médio, né? Vamos ver um parafuso. Qual é a unidade de medida mais utilizada para a gente medir um parafuso? Claro, essa unidade de medida vai ser centímetro, né? Um parafuso ele vai ser medido em centímetros. Então, é muito importante, a gente vai ver aqui agora questões, que é muito importante você identificar a melhor unidade de medida para determinada coisa que a gente está medindo. O que é que a gente vai utilizar, né? Dependendo do que a gente estiver medindo, a gente vai mudar a unidade de medida, né? Ou vai ser metro, ou vai ser centímetros. Tem parafuso, por exemplo, pessoal, que são muito pequenos. Por exemplo, de um relógio, parafuso de um relógio. Tem muitos relógios que são... Tem parafusos, né? Os parafusos de um relógio, eles são calculados em milímetros. Já são calculados em milímetros. Por quê? Porque é muito pequeno. Então, o ideal é você medir eles em milímetros. Então, isso é muito importante a gente saber essa unidade de medida que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aí os exercícios dessa definição. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos entrar aqui. Eu quero muita atenção de vocês nesse vídeo. Muita atenção, porque a gente vai entrar aqui agora no que os alunos mais erram nas questões, né? Que é fazer essas transformações de unidades de medidas de comprimento. Transformar, por exemplo, de quilômetro para metro, de metro para centímetro, de centímetro para metro, de centímetro para quilômetro, de centímetro para milímetro.
Os alunos erram muito isso. E eu não quero que vocês aí errem mais. Se vocês já erraram, vocês não vão errar mais, tá? Então, observe aí a reta. Nós temos a reta aí, essa aí, a reta que das unidades de medidas padrão. Vocês viram lá nos primeiros vídeos. Eu falei nas unidades de medida padronizada e as não padronizadas, né? Aqui são as unidades de medidas padronizadas. Nós temos aqui. Esse aqui é muito importante, pessoal. Ó. Isso aqui que é o termo central, que é a unidade de medida base padrão, que é o metro, certo? Então, nós temos as unidades maiores do que metro e temos as unidades menores do que o metro, certo? Então, olha, maiores, acima do metro, nós temos decâmetro, hectômetro e quilômetro. Abaixo do metro, nós temos decímetro, centímetro e milímetro, certo? Então, é muito importante você saber o seguinte, isso aqui como nosso sistema de numeração decimal, olha como nosso sistema de numeração decimal é interessante. Do jeito do nosso sistema de numeração decimal, a gente sabe que de uma unidade para outra, ela é 10 vezes maior. Vocês lembram lá que de uma ordem para outra é 10 vezes maior, né? Por isso que o nosso sistema é decimal. Então, esses 10 aí, é muito importante você colocar o 10 e é muito importante também essas setas, tá? Multiplica ou desloca a vírgula, divide ou desloca a vírgula, porque a gente vai ver números também com vírgula. Pode aparecer números com vírgula. Só que aí a gente não vai precisar fazer conta, pessoal. A gente vai só deslocar a vírgula ou acrescentar zero. Vocês vão ver isso aqui nos exemplos. O que vocês têm que estar atento é a questão desses 10 aqui, ó. E também a questão de a gente está transformando de uma unidade menor para uma maior ou de uma maior para menor. A direção da seta. Vamos ver. Ó. Presta atenção. Essa seta aí é muito importante. Vejam aí o exemplo. Ó. Quantos milímetros tem 4 metros? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero saber de metro para milímetro. Olha aí como é que está a nossa seta. Como eu disse, é importante a direção da seta. Essa direção da seta está nesse sentido. Ó. Olha aqui nossa setazinha aqui. Está nesse sentido. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou fazer o quê? Ó? A seta está me dizendo que eu tenho que multiplicar. Multiplicar o quê? 4. Eu vou multiplicar por quanto? Aí, por quanto aqui, ó. Por isso que é importante aqui os 10, ó, que a gente viu, ó. 10, 10 e 10. Aí tem muito aluno aí que vai dizer 30. Não, professor, não é 30, certo? A gente vai fazer assim, ó. Multiplicar por 1000, né? Por que multiplicar por 1000, pessoal? Vejam que é 10 vezes maior. É só você acrescentar aqui o tanto de zero, ó. Tem 3 zeros. Você poderia fazer aqui o seguinte, ó. Você poderia multiplicar o 4, por que o 4? Porque olha aqui, ó, estou querendo transformar 4, tá? Por que o 4? Porque é esse aqui que eu quero transformar. Por que 1000? Ó? Você poderia fazer assim, ó, do 4, aliás, do metro até chegar em milímetros, eu tenho que, ó, multiplicar por 10, depois multiplicar por 10, depois multiplicar por 10. Poderia fazer assim, ó, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ok? Mas para evitar eu colocar esse monte de coisa, o que é que eu faço? Eu faço 4 vezes 1000. E quanto é que vai dar isso aqui? 4 vezes 1000, simplesmente 4000. 4000 o quê, pessoal? Milímetros, que era o que ele queria saber. Ó. Quantos milímetros tem 4 metros? Então, 4 metros tem 4000 milímetros. 4000 milímetros. Certo? Vamos ver mais exemplos. Olha só. Eu deixei aqui a retazinha aqui, né? Para que a gente não perca. Essa reta é muito importante vocês copiarem essa reta, tá? Muito bem. Aqui a régua, beleza. Vamos lá. Letra A. Olha aí, apareceu o número por vírgula, professor. E agora? 0,3 quilômetros para metro. Olha aqui, ó. Quilômetros para metro. Quilômetros para metro. Então, eu vou ter que multiplicar, né? Ou deslocar a vírgula. Então, vai ser o seguinte, ó. Vai ser 0,3, que é o quilômetro que eu estou multiplicado por quanto? Eu peguei o 10 quantas vezes, pessoal? 3. Então, aqui vai dar 1000. Aí você vai dizer, professor, como é que eu perco 0,3 e vou multiplicar por 1000? Número com vírgula, você vai andar com a vírgula para o mesmo sentido da seta. Mesmo sentido,
tá? Então, a seta está indo para onde? Para a direita. Então, essa vírgula tem que ir para a direita. Aí você vai dizer, professor, mas vai como se não tem nada, só tem o 3? Se não tem nada, você acrescenta 0. Olha só, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, 0,3 e vou acrescentar. Ó. Aqui, pessoal, eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser. Então, a vírgula tem que pular quantas casas? 3 casas. Olha, não pulou 3, 10 aqui? Então, tem que pular 3 casas. Então, vai ficar 1, 2, 3. Então, essa vírgula vai ficar bem aqui, ó. Então, isso aqui vai sumir, essa vírgula vai sumir, esse zero vai sumir. O que é que ficou aqui? 300, né? Posso até tirar esse zero, posso tirar a vírgula. 300 o quê? Metros, certo? 300 metros. Muita atenção nisso aí, pessoal. Eu sei que é chato isso. Vamos lá. 850 centímetros para metro, tá? Vou apagar isso aqui, porque agora eu quero, ó, de centímetro para metro. Olha a seta aqui, onde é que não está, ó. Dividindo, divide. Então, a gente vai pegar, ó, 850 e vai dividir por quanto, pessoal? Quantos 10 eu peguei? 2. Então, 2 10 vai ser 10 vezes 10, que é 100, né? Então, vou dividir por 850 por 100. Eita, pessoal, e agora? Agora é o seguinte, ó, na divisão, a gente vai, ó, primeiro cortar 0, né? Lembra lá, divisão, corta 0, né? E aí ficou o quê, pessoal? 85 dividido por 10. Como é que faz 85 dividido por 10, pessoal? 85 dividido por 10 vai dar 8,5. 8,5. Por que, professor? 8,5. Por quê? Porque olha o seguinte, olha aqui onde é que está a seta, tá da direita para a esquerda. Aqui esse número tem vírgula? Não. Então, a gente vai ter que acrescentar a vírgula indo para a esquerda, justamente a mesmo ponto aqui da reta, certo? Uma vírgula para cá. Então, fica entre o 8 e o 5. Então, por isso que fica 8,5 metros, tá? Um pouco chato, né? Mas vai dar certo. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui com mais exemplos, que eu sei que isso aqui não é fácil, tá? Então, vamos lá. Letra C, pessoal, olha, 0,06 hectômetro. Olha aqui, ó, HM é hectômetro, tá aqui, ó, para centímetro, lá para centímetro. Então, vai do hectômetro lá para centímetro, certo? Então, a gente andou aqui quantos 10, pessoal? 4. Então, vai ficar como, ó? 0,06 vezes, por que é vezes? Olha aqui o sentido da seta, tá da esquerda para a direita, tá aqui, multiplica, né? Vezes quanto? Pegou 10 quantas vezes? 4. Então, vai ser, ó, 40, 10.000. Então, ó, esse número aqui tem vírgula. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Vai com essa vírgula para a direita. Quantas casas? 4. O mesmo tanto de zero que tem aqui, 4. Ah, então aqui, ó, eu posso pular 1, 2. E agora, professor? Eita, e agora, né? Vamos voltar esse número aqui, ó. 0,06, acrescentar 0, né? Então, aqui, ó, tá aqui, ó, as 4 casas, ó, que tem que pular. As 4 casas. Se eu pular essas 4 casas, tira a vírgula, né? Eu vou tirar essa vírgula, vai ficar o quê? Que número ficou aqui? Tira esse 0, ficou 600, né? 600 o quê? Centímetros. Né, pessoal? Cuidado, é complicado. Vamos lá, para a letra D, né? Vamos lá para a letra D. 250 decímetros para quilômetros. Deixa eu apagar aqui. Né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. De decímetros para quilômetro. Olha só. De decímetros para quilômetro. Então, vai ser 250 dividido, né? Ó, tá lá da direita para a esquerda, dividido por quanto? Pegou 4 ou 10, pessoal. Então, vai ser, deixa eu apagar aqui, que ficou meio parecendo um rosto, né? Dividido por 10.000. E dividindo a vírgula vai para onde, pessoal? Vai para a esquerda, para a esquerda. Então, você pode ver, ó. Deixa eu botar aqui, ó, o 250. Então, tem que andar quantas casas a vírgula? 4, que é o mesmo tanto de zero. Ah, pessoal, aqui não tem vírgula, então a gente conta a partir desse primeiro, ó. 1, 2, 3. Falta andar quanto? Tem que andar quantos? 4, né?
Então, a gente acrescenta zero, sempre acrescentando zero, ou na esquerda ou na direita. Então, a gente andou 4, aí bota a vírgula. Ah, mas essa vírgula aqui não pode ficar sem nada. O que é que a gente acrescenta aqui? Zero também. Então, aí ficou 0,0250. O quê? Quilômetros, certo? Quilômetros, beleza? Então, pessoal, aí mais exemplos para vocês.